Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Transitando Direito. Aos que não nos conhecem, eu sou Pedro Sampaio, advogado especialista em Direito de Trânsito. Peço a todos que se inscrevam em nosso canal, que acionem as notificações, porque então vocês sempre vão ter conteúdos atualizados a respeito do direito de trânsito, ok? Assim como nos vídeos anteriores, quem não viu, dê uma olhadinha neles, nós viemos falando sobre autuação, depois falamos um pouco sobre a penalidade de suspensão e hoje então falaremos, por consequência lógica, da penalidade de cassação, essa penalidade tão temida por todos, ok? Para o vídeo de hoje, tenham em mente, ao falarmos de cassação, o artigo 263 do CTB, artigo 263 em diante, e o artigo 19 em diante da Resolução 723 de 2018 do CONTRAN, ok? A cassação, ela ocorre em três hipóteses, tá? Isso está lá no artigo 263. A primeira hipótese, quando a pessoa suspensa, já tiver sido penalizada com a suspensão do direito de dirigir, ela vier a conduzir outro veículo automotor. Então aí, ela sendo autuada, no período da suspensão, vai gerar sim uma instauração de um procedimento de cassação, tá? Claro que observado todo aquele processo. Primeiro ela vai se defender da autuação, depois vai apresentar os devidos recursos e não sendo acolhido, ou então não sendo apresentado, e ela estando no período de suspensão, vai se instaurar um procedimento para a cassação do direito de dirigir, que também ela vai da mesma forma ter oportunidade para apresentar a sua defesa e os seus recursos, ok? A segunda hipótese, onde é possível ser instaurado um processo de cassação, é quando a pessoa ela é reincidente no período de 12 meses nas infrações tipificadas pelo artigo 162, inciso 3, artigo 163, artigo 164, artigo 165, artigo 173, artigo 174 e artigo 175, todos eles, por óbvio, do Código de Trânsito, tá? Aqui é interessante a gente falar um pouquinho a respeito de reincidência, fala em reincidência em 12 meses. Vamos entender o que é reincidência, tá? A reincidência é, no caso, você já foi penalizado por um desses artigos que eu mencionei e no período de 12 meses vier a cometer novamente o mesmo artigo cuja penalização já foi imposta. Por exemplo, você já foi penalizado por infração ao artigo 163, ok, aí foi lá, houve lá as oportunidades de defesa e de recursos, ou não apresentou, ou não foram apresentados, ou então apresentados e indeferidos, você foi penalizado, ok. Então já tem lá no seu prontuário uma pontuação e a penalidade toda referente ao artigo 163, ok? Aí no período de 12 meses, você vem a cometer uma nova infração ao artigo 163, tá? No período de 12 meses. Então, aí ocorre de novo, aí foi autuado, aí vem lá a oportunidade de defesa, vem a oportunidade dos recursos, foram apresentados e indeferidos ou não foram apresentados, vai receber uma nova penalização por este mesmo artigo, 163. Então isso também vai gerar a instauração da cassação, tá? Então a reincidência é isso. Você já foi penalizado, não há mais recurso, ou seja, a penalidade já foi imposta, e no período de 12 meses comete a mesma infração e é imposta a penalidade, tá? Então, no caso, se houvesse cometido lá a infração ao artigo 163 e penalizado por ele, e no prazo de 12 meses fosse cometido novamente, mas ainda está pendente de recurso e tudo mais, então não houve a imposição da penalidade, então não gera reincidência. Então, reincidência é penalidade imposta em 12 meses pelo mesmo artigo, uma nova penalidade, tá? Isso é reincidência, tá? Agora, a terceira hipótese que pode vir a gerar a cassação. A hipótese em que for condenado judicialmente por crime de trânsito, ok?
Então, isso nós vamos tratar de um vídeo à parte a respeito de crimes de trânsito, mas muitos deles geram a cassação. Tá? Então, o artigo 263 já prevê também que você condenado por crime de trânsito, logo será instaurado também a cassação do direito de dirigir. Ok? Perfeito. Qual é a penalidade da cassação do direito de dirigir? Bom, assim como a suspensão, o infrator ele fica proibido de dirigir pelo prazo de 2 anos. 2 anos ele vai ficar sem poder dirigir. Tá? E diferente do que nós falamos na suspensão, não basta você cumprir esse prazo, fazer um curso de reciclagem e depois retirar novamente a sua CNH, né? Porque você depositou sua CNH no órgão de trânsito, no caso de suspensão, cumpriu o período que foi condenado à suspensão, fez o curso de reciclagem, voltou com o certificado de reciclagem para o órgão de trânsito e você pega a mesma habilitação que você depositou. No caso da cassação, não. Tá? A cassação você deve se reabilitar. Então o que acontece? Cumpre-se esses 2 anos de proibição, não pode dirigir de forma alguma durante esses 2 anos, e após cumpridos esses 2 anos, você deve se reabilitar. Exatamente. Vai frequentar novamente o CFC, vai fazer novamente exame teórico, vai fazer novamente exame prático. Tá? Então a cassação realmente ela é uma penalidade bem mais agravada do que a suspensão. Ok? Perfeito. A resolução 723 de 2018, ela também prevê algumas exceções que não estão no Código de Trânsito. Tá? Então, esta resolução ela diz o quê? Que a pessoa não pode ser cassada, ou seja, não pode ter instaurado contra ela um procedimento de cassação do direito de dirigir, se no caso ela for autuada, ela proprietária do veículo, for autuada por uma infração própria de proprietário, ou seja, não é de condução do veículo, é própria de proprietário, por exemplo, veículo em mau estado de conservação, e não houver flagrante, ou seja, se o agente autuador passar do lado do veículo, lá ele está com o pneu careca, ou está lá com o retrovisor quebrado, que seja, ele vai lá e faz uma autuação referente ao estado do veículo. Isso é o exemplo, tá, de uma autuação própria de proprietário. Só que não tem ninguém no veículo, o veículo está parado. Então, mesmo a pessoa estando suspensa, por exemplo, o proprietário está suspenso, está cumprindo suspensão. Aí foi autuado, o veículo dele está parado ali. E a infração foi própria de proprietário, foi pelo estado de conservação do veículo. Essa autuação, pelo fato de não ter sido pego o proprietário conduzindo o veículo, ela não pode gerar a cassação. Tá? Ela não pode gerar a cassação. Da mesma forma que a mesma resolução diz que não pode gerar cassação infrações próprias de estacionamento. Tá? Então, ok, eu estou suspenso e meu veículo foi encontrado ou porque um amigo meu ou um conhecido meu pegou o veículo emprestado e estacionou em local irregular. Estava lá a placa dizendo que era proibido estacionar, mas ele estacionou. Ok? Aí passou o agente de trânsito e fez uma autuação por estacionar em local irregular. Tá? Então, essa autuação ela vai vir para o proprietário, caso não seja feita a indicação do condutor. Só que mesmo o proprietário estando no período de suspensão, ele não pode ter contra ele instaurado um processo de cassação. Por quê? Porque a infração foi de estacionamento e não houve abordagem, ou seja, não foi constatado a pessoa naquele momento que estacionou no local. Tá? Então tome muito cuidado com essa parte de indicação de condutor. Tá? Porque toda autuação, toda infração cometida
na condução do veículo, ela tende a vir ao proprietário sempre. Tá? Então, o proprietário ele vai ser notificado. Então, cabe ao proprietário realizar a indicação do condutor, dizer quem foi realmente que estava conduzindo naquele momento o veículo. Caso não o faça, ele assume a responsabilidade pela infração. Então, nos casos, você, proprietário, que esteja, por exemplo, suspenso, esteja emprestando o seu veículo para o filho, para o pai, para a esposa, ou como seja, como queira, toda infração que vier, se o senhor, a senhora não fizer a indicação do condutor, essa infração vai ser de sua responsabilidade como proprietário e logo, estando suspenso, vai ser instaurado um processo de cassação, tá? Contra o senhor ou a senhora proprietária do veículo. Então tomem muito cuidado com a indicação de condutor. É necessário se fazer sim, senão vai se complicar sim. São 2 anos de proibição de dirigir com o final, a consequente reabilitação, ou seja, vai ter que fazer tudo de novo. Tá ok? Vamos falar mais o que a respeito de cassação. A respeito de cassação é interessante também falar que é possível, existem hoje alguns entendimentos, tá, de que a cassação ela só deveria ocorrer quando a pessoa ela é autuada em flagrante, ou seja, quando a pessoa ela é constatada dirigindo, ou seja, você está suspenso, você está dirigindo, então a autuação com toda certeza é dada a você, ou seja, foi feita por uma abordagem, foi feita numa blitz, foi feita de qualquer outra forma em que pudesse te identificar. Tá? Isso é um entendimento que já há algum tempo se vem trazendo alguns conflitos. Tá? Isso era claro naquela resolução 182 de 2005, tá? Que na resolução 182, que também disciplinava a respeito de suspensão e cassação, que foi revogada, como eu já falei em vídeo anterior, por essa resolução que nós estamos tratando hoje, a 723 de 2018, lá dizia que seria cassado quando o condutor fosse flagrado conduzindo veículo no período da suspensão. Tá? A resolução 723 já não diz isso. Tá? Inclusive a resolução 723 diz que se não for indicado o condutor, poderá sim o proprietário sofrer o processo de cassação, tá? Porque é atribuído a ele a responsabilidade pela infração. Ok? No mais, espero que tenha esclarecido um pouco sobre cassação. Agradeço a todos, fraterno abraço e nos vemos na próxima.